no ar, no blá blá blá. Nesse horário novo, galera. 22, não esqueçam. 22 horas, começamos pontualmente. Quem não foi pontual foi Michel Bolsonaro, hein? Que hoje se reuniu numa mansão do Lago Sul com candidatos ao Senado pelo PL e, claro, Thiago Flávio Bolsonaro, candidato a presidente. Finalmente, enfim, os dois se encontraram. Seguem querendo criar a narrativa de que estão unidos. Mas ela foi a última a chegar. A primeira a sair foi VaptVupt. A passagem dela ficou uns 40 minutos. Tá, no máximo uma hora. Não consegui marcar porque eu não estava lá quando ela chegou, mas eu sei que foi mais ou menos isso. Depois eu cheguei lá também. Michele Bolsonaro, enfim, reunida com Flávio Bolsonaro. Foi mais rápido, pelo menos, do que a prestação de contas do filme Dark Horse. Ele falou assim, um mês já são três. Agora, a Michelle, pelo menos, chegou antes do que a cascata da prestação de contas do filme. Enfim, os dois juntos. O que você É, desde o momento em que os dois fingiram ter conciliado, depois que Michele tinha divulgado aquele vídeo de críticas muito duras em relação ao Flávio, que a desprezava, tratava mal, etc. e tal. Aí o Flávio pede desculpa, aí começa ali a ação dos bombeiros para apagar o incêndio, e aí, enfim. E aí, finalmente, a Michele aceita o pedido de desculpas e concorda participar, se não diretamente da campanha dele, mas pelo menos paralelamente. Estava previsto, era uma questão de data. E como o horário de propaganda ele é gratuito, aquele que a gente vê aqueles programas dos candidatos 2 vezes por dia, no início da tarde e à noite, para aquele espaço de propaganda eleitoral, porque muitos não têm. Porque são candidatos de partidos pequenos, de partidos que não fizeram coligações, não se juntaram, não se uniram a outros partidos. Como o PL, Partido Liberal, do Flávio, que abriga o Flávio e a família Bolsonaro, paga as contas da família Bolsonaro. Como o PL é um partido que tem a maior bancada na Câmara dos Deputados, mesmo sozinho, como estará este ano, é incrível. Ninguém quis o PL para apoiar a candidatura Flávia presidente. Ninguém é ninguém. Nenhum outro partido. Isso jamais aconteceu na história das eleições presidenciais, a não ser em 1989, quando foi a primeira, depois do fim da ditadura. Aí todos os partidos lançaram candidatos. Era uma eleição isolada, não tinha paralelamente a eleição presidencial. Não havia eleição para deputado, para governador, para senador, nada. Era só eleição parcial. A única que foi assim foi de 89. De 94 para cá, não. São eleições gerais para vários cargos, etc. e tal. Mas nunca houve um candidato a presidente da República. Posso estar dizendo bobagem, mas se for Não, bobagem, eu estou candidato com errando chance por de muito ganhar. pouco. Não, eu não lembro também. Candidato Não, dos não, cabeças da eleição candidato com com chance, um partido. nenhum candidato, só com o seu partido, mais nenhum. Teve a eleição presidencial que o Lula disputou com o apoio de 4 partidos, sendo o dele, que era o maior, o PT sempre foi maior, e os outros siglas de esquerda e tudo. Mas muito bem, mais um candidato com chance de ganhar, disputar com o apoio de um único partido. Tanto que ele foi buscar o vice dentro do seu próprio partido, já que não havia nenhum outro partido disposto a indicar o vice. Porque para indicar o vice, aí teria que ser uma coligação formal, mal, com, Aí que com apoia de no Brasil fundo inteiro. eleitoral e tudo.
Sim, não é obrigado a apoiar no país inteiro. Por exemplo, o Caiado. Caiado é governador de Goiás, duas vezes governou Goiás, ele é candidato pelo PSD do Gilberto Kassab. Não conseguiu apoio de nenhum outro partido. Tanto que, quando ele foi procurar o seu vice, ele acabou se contentando, ou sendo obrigado a se contentar, com a escolha do Gilberto Kassab, presidente do seu partido, para ser vice dele. Pois é, Porque também é outro candidato a solitário. Michele É, até foi o sondada. seu Zema é um candidato, o senhor Renan Santos é um candidato solitário. Mas vamos ouvir O a Michele, partido então. maior, como é o caso do PL, ele tem tempo de televisão de todo jeito. Qual é o tempo? Os outros aí é um tempo minúsculo. A Michelle foi lá hoje, claro, sacramentou ali, estamos aqui de acordo, mas fez algumas observações, eu diria que até críticas, se não diretamente ao Flávio Bolsonaro, pelo menos ao PL, que não a deixou comandar. É isso que fica intrínseco na fala dela, num certo momento da fala dela. Não deixou, não a deixou comandar como tinha se proposto a fazer, com toda a liberdade, inclusive, de indicar candidatas mulheres para os vários cargos em disputa. Aí vamos lá, a Michele, chegada de Michele, lá para as gravações, ela gravou várias falas para os programas eleitorais do Flávio, que começarão a ser exibidos a partir do próximo No domingo. dia 16. Vamos ver aí a Michelle, então. Que Vamos. é domingo. Olha a Michele aí. Colocamos a pedra, né? A desavença existe em. Qual família que não é perfeita, né? Levanta a mão aí quem não tem problema na família. Conversamos, nos unimos em prol de algo muito maior para nossa nação. Vocês gravaram juntos, você e Flávio? Gravamos bastante, agora está gravando com os demais candidatos. Viajar, eu não sei como vai ser. Acho que a gente vai viver um dia de cada vez, a gente vai tentar se organizar, mas ele pode contar comigo nas redes sociais e contar também com a força feminina que está espalhada pelo Brasil. Meu enteado há 19 anos, né? Nos abraçamos. Em relação aos outros filhos, a senhora mantém a mesma amizade? Igual a do Não, pai? aí olha só, eu não vou te responder, tá bom? Não vamos polarizar, um dia de cada vez, a gente está se ajustando, mas eu não guardo mágoa de ninguém. Quando houve esse desgaste, esse problema no Ceará, eu sou sim contra essa aliança com o Ciro Gomes, é visceral, né? O meu marido hoje está inelegível por conta do partido dele. Não guardo mágoa, meu coração é limpo, mas é uma questão de coerência, de bom senso. Hoje o nome do meu marido não está nas urnas por conta do trabalho, de toda a articulação de Ciro Gomes. Ok. Em novembro eu fui ao PL em uma reunião, com todo o cansaço de viagens, de cirurgia, de prisão. Eu fui entregar o PL em novembro. E a cúpula do partido não aceitou a minha saída. Pediram para eu descansar, tirar a licença que eu tirei. Então, em novembro ali já estaria tudo resolvido. Mas eles foram, não, vamos conversando, a gente vai conseguir, a gente vai tentar resolver a questão. E foi um desgaste gerado muito grande, desnecessário. Mas agora é página virada e agora todos unidos vamos trabalhar para a gente resgatar o nosso Brasil. E, querendo ou não, não fui tão respeitada no quesito, né, de autonomia para trazer a mulher para a política. Mas foi um trabalho lindo, o trabalho não se perdeu, graças a Deus. Oramos juntos e tá tudo certo. Vem cá, não sei se aconteceu no teu aí, Guga, mas o som estava tão ruim, cheio de falhas ou Aqui, não? Ou foi só no eu meu ouvi. computador aqui? Não, Hein? O seu aí certo, foi tava bom. perfeito? Não A teve Michelle pancada falou um nenhuma? dia de cada vez. Essa frase marcou. Quando perguntaram se ela ia seguir com os filhos do Bolsonaro também, com os outros, não só com o Flávio, ela dá uma risada e responde um dia de cada vez. Espera aí, amigão. Se for Michelle em inteligência artificial fazendo campanha para o Flávio, ficaria menos fake do que a Michelle fingindo que está na campanha. Não, ela vai estar na campanha, quer dizer, formalmente ela É, vai na campanha, à medida que ela vai aparecer nos programas de televisão do Flávio,
vantagem, indo votos e tudo. Foi por isso que o Flávio se humilhou, pediu tanta desculpa para ela, se rebaixou. Foi para isso, porque sabe da importância eleitoral da Michelle nessa eleição. É, uma, é a pessoa que o denunciou por maltratá-la, mas que agora se reconcilia com ele, porque isso à vista das pessoas, e principalmente dos eleitores bolsonaristas, opa, agora está tudo bem, etc e tal. E ela, como é candidata ao Conselho Federal, e terá outros candidatos fortes, bastante fortes, que vão com essa vaga, ela precisa também do apoio do PL, partido que ela está, e precisa também de uma força na condição de candidata a presidente possa dar. Então é uma coisa ali de conveniência. Depois, depois vai depender do resultado da eleição, vai depender de um monte de coisas. Mas a realidade neste momento é essa. Ela não só, isso é bom, é importante dizer, ela não só gravou com Flávio, fez várias falas para serem aproveitadas no programa eleitoral do Flávio, como também ela falou para candidatos, alguns que pediram, tem outros que pediram, por favor, também nesta mesma ocasião, pelo menos 20 candidatos ao Senado, madamente bolsonaristas. A turminha Ele vai só ameaçar quis, STF. ele hoje só quis reunir, porque são mais do que 20 candidatos bolsonaristas ao Senado pelo país afora. Afinal, são duas vagas de senador por cada estado. O Flávio reuniu hoje pelo menos 20 que se comprometem com toda a fé deste mundo em combater o ministro Alexandre de Moraes. Não é só criticar o Supremo Tribunal Federal, fazer críticas genéricas. Não. Ele quis se reunir com aqueles que estão comprometidos em bater de frente com o Alexandre de Moraes, a quem o próprio Bolsonaro acusa de ser o perseguidor do seu pai. Agora veja, quando o Flávio Bolsonaro e seus irmãos dizem isto, porque o dono do PL, o Valdemar Costa Neto, não chama Alexandre de Moraes, eu não me lembro dele chamar Alexandre de Moraes de perseguidor, de algoz do Jair Bolsonaro. O Valdemar Costa Neto, presidente do PL, não Pode, faz isso. imagina se o Valdemar vai comprar essa briga. Ele acede o partido dele para quem queira fazer isso, mas ele não faz. Mas quando o Flávio e os seus cupinchas fazem isso, o que remete para quê? Remete para aquela tentativa de golpe que houve do 8 de janeiro. Foi por conta daquela tentativa de golpe que seu Bolsonaro foi ato a 27 anos e 3 meses de prisão, preso, e se tornou inelegível. Ponto. Se você chega, e eu posso fazer isso, você pode fazer isso, qualquer um pode fazer, mas quando um candidato a presidente, e no caso, filho do Jair Bolsonaro, claro, que é o caso do Flávio, chega em plena campanha eleitoral e diz: meu pai foi condenado injustamente, não tinha provas para remeter para Paris. Ele está dizendo: não teve tentativa de golpe nenhuma, nenhuma. Aquilo foi, no máximo, uma berna promovida por uns acampados que a gente não sabe, à porta de quartéis do exército, país afora, mas aquilo não. Tanto que muitos deles foram presos, já deveriam estar soltos. E se eu me eleger presidente da República, eu, Flávio Bolsonaro, a primeira coisa que eu vou fazer é anistiar todos eles. O cara está querendo reescrever a história. Quer dizer, como
que rende com tanto descaramento numa campanha eleitoral? Porque há doses, há graus para mentir. Você não pode ir escandalosamente, a não ser que você tenha optado por não, eu vou aqui só para um grupo, só para um grupo. E para esse grupo eu vou dizer tudo que o grupo quer ouvir. Você não se elege de um grupo, de uma bolha, do que seja. Por que que o Lula foi buscar o Geraldo Alckmin para ser seu candidato a vice-presidente na eleição passada de 2022? Porque o Alckmin acrescentaria, como acrescentou a ele, do eleitorado que fazia cara feia para o Lula, não votava no Lula. Mas com o Alckmin, um homem mais centro, um homem que foi de um partido PSDB de centro-direita, digamos assim, de centro-direita, não. É diferente, você está sinalizando, ao fazer a escolha do Alckmin, o Lula estava dizendo, olha, eu não vou governar só esquerda. Aí volto a repetir o que não adianta repetir. Lula nunca foi de esquerda. Lula era um líder sindicalista. Tinha um irmão, Frei Chico, que era do Partido Comunista, e ele detestava Lula quando tinha que conversar com gente do Partido Comunista. Ele tinha horror a isso. Mas, muito bem, isso aí não vai ser ninguém da bolha que detesta o Lula. Mas voltando, o seu Flávio Bolsonaro, você tem que ter um mínimo de responsabilidade. Você pode criticar, não, acho que meu pai não fez por onde ser preso, não sei o quê, mas há limites para você, ou deveria haver limites para você dizer coisas tão absurdas que contam a realidade. A realidade, eu não estou falando a realidade do Jair Bolsonaro ter sido condenado e preso, a realidade das provas, das evidências, de tudo que foi reunido e que resultou na condenação dele. Não dá, não interessa, não interessa. Ele fala e ele continua falando para uma bolha, é isso que ele está fazendo. Agora, você se eleger só com os votos de uma bolha, por grande ou pequena ou média que seja a bolha, é muito difícil. Você tem que ampliar o seu eleitorado. É o que o Lula procura fazer de novo. E é, portanto, por coincidência, nessa eleição, o único candidato a presidente, vou repetir, o candidato a presidente que tem apoios de 7 partidos, pelo menos, e dentre partidos que oficialmente não o apoiam, que são principalmente os partidos do Centrão, apoio de alas imensas, dependendo do Estado. Dependendo do Estado. Nós tivemos também O Flávio nesse falou também, não evento, falou? promovido pelo Promoveu o Flávio. Flávio hoje, nós tivemos lá do Flávio, aí fala ali, eufórica, etc e tal. Ele Vamos- decora ali uns discursinhos que dão para ele decorar e fala. E solta aí, por favor, essa fala do Flávio, o anfitrião da Michele hoje. Minha campanha aqui eu vou tratar do Brasil, eu vou tratar das pautas da saúde, né, que tá uma porcaria um monte de lugar. Vamos ter que discutir a atualização da tabela SUS, discutir a mudança do currículo escolar, a formação de professores. Temos que discutir internet para ser tratado como infraestrutura, né? Vai ser igual estrada, porto, rodovia, infraestrutura. Internet vai ser da mesma forma, porque é assim que a gente vai conectar o Brasil no serviço do governo e oferecer a melhor esteira de serviço para ele. Expectativa da Band, por favor. Expectativa do O senhor vai ao debate? O senhor vai ao debate da Band? debate da Band, expectativa pro debate da Band. Não, já foi falado. Eu vou aonde o Lula estiver, nós vamos estar lá. Eu tenho 10 explicações do Brasil ao Lula, meu debate é com ele e minha questionamento são para ele. Senador, só última pergunta em relação à chapa do senhor. Esses rumores de que poderia mudar o Alfredo Gaspar, como é que fica Essa farsa que foi montada contra o Alfredo, que isso é uma farsa, foi montada contra o Alfredo, foi exatamente no momento em que ele estava ali
defendendo os aposentados roubados pelo governo do PT, inclusive pedindo a prisão do Lulinha. Por isso que foi feito isso contra ele. Uma pessoa do bem, uma pessoa preparada, da área da segurança pública, que tem a nossa confiança, de coragem, nordestino. Vamos lá. Obrigado, gente. Bom trabalho. Valeu, valeu. É incrível. Aí ele faz isso que foi montado contra o Alfredo Gaspar, que é o vice dele, que ele foi buscar lá em Alagoas, é deputado federal. É porque ele foi o réu da CPI, do INSS, do escândalo do IPSS. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não. O Alfredo Gaspar foi acusado, uma acusação essa que não foi ainda comprovada, portanto tem um peso menor do que uma acusação que já foi comprovada. Ele foi acusado de ter emenda parlamentar para o município de Alagoas, por X, dinheiro é rastreável, ninguém sabe onde é que o dinheiro foi bater. É como o dinheiro lá do que o Flávio Bolsonaro ao dono do Banco Mar, que é o Vorcaro, que hoje está preso, Daniel Vorcaro, para o filmezinho que ele queria fazer para o pai Jair. E esse dinheiro, que foi uma fortuna doada pelo senhor Daniel Vorcaro, ninguém sabe onde é que foi parar esse dinheiro até hoje. E quando você cobra a Flávio, nessas ocasiões, bate-boca dele com o jornalista, não sei o quê, vem cá, e aí a explicação do dinheiro? Cadê o dinheiro? Quem foi que pegou? Cadê o recibo? Entrou onde? Saiu onde? Foi aplicado como? Aí disse, não devo mais explicação, não vou falar mais sobre isso. Mas só deve explicação. Só deve explicação. E ele próprio, o senhor Flávio Bolsonaro, reconheceu isso há 3 meses atrás, que devia explicações sobre o dinheiro, tanto que ele as ofereceria nos 30 dias. Como o próprio Guga lembrou aqui, lá se vão 90 dias e ele não tem explicação nenhuma desse dinheiro. E vai lá cobrar para ele, nessas ocasiões. Porque o resto ele está ali protegido, não está dando entrevista, não sei quem, está viajando, está descendo em aeroporto, está indo embora. Mas quando algum jornalista olha, vem cá, e as explicações, o que você prometeu? Que você mesmo disse que daria sobre o dinheiro do filme do papai, doado pelo Banco Master. Aí eles, não vou voltar isso tudo. Vamos falar aqui sobre o Lulinha, filho do presidente Flávio Bolsonaro, ou do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele está lá em Madrid, onde ele mora, não fugiu, não é o caso do seu irmão, Flávio. Eduardo, esse fugiu para os Estados Unidos. Está lá. E agora, se voltar, vai ser preso porque foi condenado e está inelegível por coação de justiça. O Lulinha está lá, esperando que a Polícia Federal marque uma data para ele vir depor. E ele virá depor. Assim garante o pai dele, os advogados dele e tudo. E se o seu Lulinha tiver feito alguma besteira, algo mal feito, algo que o incrimine, vai responder direitinho na justiça. Não vai ter papai passando a mão na cabeça. Pelo menos o papai dele já disse que não vai passar a mão na cabeça de jeito nenhum. E o teu pai, Flávio, que sempre passou a mão na cabeça de vocês todos, desde pequenininho, por isso que vocês são o que são e do jeito que são. O seu pai passou 4 anos na presidência da República defendendo cada um dos filhos de denúncias, de acusações. No caso seu, Flávio, rachadinha. No caso seu, Flávio, ligação com miliciano. E também passando a mão na cabecinha do seu Carlos, seu irmão, que também tem problema de rachadinha, de pegar dinheiro de funcionários do gabinete e ficar com um pedaço desse dinheiro. Passa a mão na cabeça também do seu irmãozinho Eduardo.
que seu pai queria até fazer embaixador do Brasil em Washington, no início do governo. E numa coisa dessa, o Eduardo, que se revelou um vassalo do Trump, como vassalo, seu pai, você, o Carluxo menos, pelo menos não se manifesta tanto nessa dele. Eduardo que está lá. Está lá, advogando junto a Trump tudo que possa criar embaraços o governo brasileiro, desde o tarifaço, a transformar organizações criminosas em organizações terroristas, em aplicar novas medidas de coação para o Brasil. A vida é dura, seu Flávio, mas foi você, foram seus irmãos e seu pai que a tornaram mais dura do que ela poderia ser para vocês. Nós temos hoje também do Cadê o Guga? Uma manifestação do filhinho, o filho exilado, perseguido, do pai perseguido.